Imaginem que estamos na Assembleia em que, em vez dos 33 deputados que vão sentar-se a partir de quarta-feira nas bancadas da AL, há 5 aqui: o Francisco, a Vera, o Jorge, o Luís e a Mariana. E depois há outros 5 deputados chineses que vão participar no debate. Vamos falar com eles mais daqui a pouco. Dou já como aberta a sessão e o primeiro ponto na agenda é: votavam sim ou não se o português e o chinês fossem obrigatórios em todas as escolas de Macau? Primeiro vamos ver o que é que responderam os nossos amigos chineses, a Connie, a Sónia, a Chang, o Chu e o Wang Hui. 我會支持。都想喎，依家會啊，應該。點解呢？因為我哋都係中國人，點都要有中文噶嘛，即係係啊點，不過喺澳門都係講中文噶嘛，咁點都要學翻啲中文。 Foi assim que votaram os nossos 5 deputados chineses. Vamos ver como é que corre o debate aqui. Começo pelo Francisco. Pontos a favor e pontos contra os chineses e portugueses serem obrigatórios. Bem, eu de facto não concordo em ser obrigatório, mas sim algo facultativo e providenciado pelas escolas aos alunos. Eu acho. Podem falar. Eu acho que deveria ser, porque exatamente são as 2 línguas oficiais de Macau e hoje em dia, com a globalização, não é? É muito importante aprendermos mais do que uma língua, quantas mais melhor, e o português e o chinês. Aqui em Macau seria muito importante, até para o mercado de trabalho, porque limitava muito se só soubéssemos uma língua. Sim, mas depois num país... Mariana tirou umas palavras. Eu ia dizer exatamente isso. É importante, quantas mais línguas sabermos, melhor. É importante ter este conhecimento português e chinês, não só nós, que somos portugueses, ter conhecimento do chinês, mas os chineses também ter conhecimento do português. Mas não deveria ser obrigatório, no sentido de que és forçado a aprender. Deveria ser facultativo. Francisco. Deveria ser facultativo. Senão um país como uma cidade-estado como Singapura, por exemplo, que tem não sei quantas línguas oficiais, teriam os alunos de aprender todas as línguas que lá estão, simplesmente porque são as línguas oficiais desse país. Eu não concordo. Obrigar toda a gente a aprender o português e chinês vai limitá-los a 2 línguas. Pode haver pessoas no seu futuro que prefiram aprender o francês ou o alemão. Eu acho que o facto de ser obrigatório cria sempre um sentimento negativo nas pessoas. Exatamente. E não o facto de dizerem, tens que aprender. Como tens de fazer matemática, história... Exatamente, as escolas também tens de fazer, tu não podes dizer que não queres. Inglês também tens de fazer. Eu não percebo o que é que vocês disseram que é economicamente então tu aprendias português, chinês e inglês na escola. E depois uma terceira língua, e depois uma quarta língua. Exatamente. Exato. E tinhas horário para isso. Ficavas todos os dias na escola até não sei quantas horas. Bem, vamos... Senhores deputados, façam o favor de votar. Luís? Eu voto sim, que devia ser obrigatório as 2. Eu também. Eu voto que não devia ser obrigatório. Eu voto que sim. Eu voto que não. Há aqui uma divisão, portanto 3-2. E vamos passar ao próximo ponto da ordem do dia de hoje. Votaria ou não a favor de um salário mínimo? E como fizemos há pouco, vamos ouvir os 5 deputados chineses. O que é que eles tiveram a dizer? Como é que eles votaram? 應該啊，支持啊！我覺得應該有咯。我覺得應該係某啲行業有最低工資咯，因為如果全部都係最低工資嘅話咧，咁嗰啲所有嘅食肆或者商鋪都會淨係用嗰個價錢嚟俾嗰啲人，就係搞到有啲人咧就會即係做唔做都係嗰個價錢咧，所以就會影響到嗰個競爭力同埋個積極性。 Voltamos ao debate aqui na nossa Assembleia simulada. Vocês, à partida, senhores deputados, se tivessem de votar, à partida têm uma posição muito definida ou há dúvidas? Eu tenho dúvidas. Depende do modo de implementação do tal salário mínimo e de que setores é que iria abranger. A questão é, vocês, no debate geral sobre o salário mínimo, seriam a favor de um salário mínimo geral, só para alguns setores? Eu seria a favor do salário mínimo. Porquê? Porque eu vi que há pessoas que diriam que com o salário mínimo iriam diminuir os rendimentos das empresas porque teria que ser pago mais dinheiro ou então as empresas passariam a pagar o salário mínimo. Mas o que eu acho é que se garantisse um salário mínimo, primeiro poder-se diminuir as injustiças sociais que existem neste momento. Eu não concordo totalmente com isso. Não? Não. Então, porque o salário mínimo faz uma coisa, que o salário mínimo pode ser baixo ou alto, mas de qualquer das maneiras vai ser
aquele valor estipulado. Ou seja, mesmo que seja insuficiente, imagina, para uma pessoa querer viver, quando o governo vai passar essa lei, não está a pensar num caso particular, está a pensar no geral. Ou seja, se houver, por exemplo, uma senhora da limpeza que tem um filho que tem algum problema, que precisa de muita medicação, vão-lhe pagar o salário mínimo, ela depois precisa de mais, mas ninguém lhe vai aumentar. Porquê? Porque podem simplesmente dizer, tens o salário mínimo, não precisas de mais. É o salário mínimo definido pelo governo, para toda a gente. Mas problema é provavelmente que se houver tem- esse salário mínimo, provavelmente o que eles estão a ser pagos agora é muito inferior a esse salário. Exato. E portanto, se houver Não, um mas salário isso- mínimo, há uma Francisco, garantia. Mas isso aumenta a competitividade entre as empresas. Se pensarem bem, por exemplo, uma empresa pode pagar o que quiser. Se uma empresa pagar, imagina, 1000 patacas só por mês a um trabalhador, ele provavelmente não irá para essa empresa, só irá para essa empresa em último recurso. Irá para outra que pagará um pouco mais alto. Isso vai sempre aumentar a competitividade. Se o salário Agora não mínimo, aumentar, a aplicação do o salário mínimo rendimento. resultar na baixa de alguns salários, porque quem hoje pagaria X, se for definido um salário mínimo, pode oferecer menos, porque foi aquilo que o governo decidiu que Lá é. Eu acho que que em é Macau mínimo. a descida dos salários é bastante complicada. E o salário mínimo para isto ir seria muito mais elevado do que é proposto. Eles propõem 30 patacas por hora ou 28. Ou não faria diferença, porque com essas 28 as desigualdades em Macau continuariam a haver. Provavelmente, o que estão a ser pagos, por exemplo, as senhoras de limpeza, assim, estão a ser pagas menos. E ao ter um salário mínimo, estipula ali um limite e, portanto, um limite que serve sempre para sobreviver. Dá a um mínimo, mas ao menos há esse mínimo. Tem mais vantagens ou desvantagens do salário mínimo? Eu creio que tem um pouco dos dois. Não. Dependendo do valor, e se for indicado à realidade de Macau, se for bem adaptado, um salário mínimo é sempre bom. Agora, se for mal interpretado e for como um salário mínimo, a obrigatoriedade de pagarem esse salário a esses setores, porque nós temos de ter a noção que as empresas mal lhes digam no mínimo é 30 patacas por hora, enquanto elas tiverem uma fonte inesgotável de mão de obra a aceitar, elas só pagam essas 30. Enquanto se elas forem obrigadas a ir a outras fontes que já digam, não, 30 eu não aceito, tenho outro trabalho que paga mais, aí as empresas teriam que competir por essa mão de obra e seria a empresa a lutar pelo trabalhador e não o trabalhador pelo trabalho. Senhores deputados, como é que votariam esta lei? Salário mínimo, sim ou não? Eu votava que sim. Eu votava que sim. Não. Sim. Sim. Aqui está menos dividido. Terceiro ponto na ordem do dia. Vamos avançar para a Lei de Proteção das Vítimas de Violência Doméstica. Concordam ou não com uma lei que proteja as vítimas e até uma lei que permita que seja crime público? Quer dizer que outras pessoas denunciem, aliás, o agressor. Vamos ver o que dizem os nossos deputados chineses. 我會支持。覺得會啊，我家暴法一定支持啦。會啊。你嘅原因係乜嘢咧？即係有呢啲問題就要即係去解決，唔係一定要當事人講出嚟，因為可能當事人會唔敢講，可能由第二啲人幫佢講會好啲咯。 Esta é uma lei que está a ser debatida e que vai ser debatida na próxima legislatura, aqui na nossa mini-assembleia. Vamos falar da questão do crime público. Deve ser ou não um crime público? Deve. Eu acho que deve. Eu penso que deve porque, acima de tudo, são as pessoas e qualquer violação dos direitos humanos acho que deveria ser denunciada. Eu concordo, apesar desse poder também levar ao problema de que a pessoa que denunciou, a pessoa terceira que denunciou, poderia sofrer alguma retaliação de algum lado, não é? Eu concordo que devia ser um crime público, só que temos de pensar em todos os fatores e eu creio que este é um deles. Até porque portanto, a própria pessoa que foi a vítima, se calhar não teve a possibilidade de o fazer, em dizer isso, se o fizesse, ia acontecer algo pior. Portanto, eu acho que também é importante. E a uma pergunta é, das se razões. essa pessoa não faz queixa, porque lhe pode acontecer algo pior, se outra pessoa o fizer por ela, não lhe acontecerá algo pior na mesma? Nada, porque pode não ter nada a ver com essa pessoa. Mas É o que eu disse, Nem pode ser uma nem a retaliação. Mas a que pessoa fez. pode pensar E uma que pessoa sim, que que teve alguma pratica coisa a a ver. violência doméstica terá capacidades para saber distinguir em quem é que vai depois, entre aspas, despejar a sua raiva? Exato. E vamos deixar de denunciar um caso que é uma violação dos direitos humanos completamente por medo. possivelmente... Uma pessoa não ia fazer Exato. o mesmo a outra. Eu não estou a dizer que não, mas isso não pode ser pior mesmo para a própria vítima e para a família?
Efetivamente é que a pessoa se calhar é julgada Pode, e mas há acontece sempre alguma risco. coisa, não. Porque muitas vezes as pessoas não fazem queixa pelo princípio, têm filhos e preferem esperar que os filhos saiam de casa, têm outras situações familiares de dependência ou interdependência que as impedem de fazer queixa. Mas Não seria melhor criarmos mecanismos para a própria pessoa ou a família poder fazer queixa e depois, se algo acontecer, poder resguardar-se tanto a ela como ao resto da família ou a ele? Mas depois também há outro problema, porque imagina que eu vejo uma pessoa sofrer violência, eu vou fazer denúncia. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que o agressor pode achar que foi alguém que pediu a outra pessoa para dizer, ou então podem os próprios vítimas não negar o que aconteceu. Por exemplo, negar que aconteceu também por causa das ameaças. Acho que neste problema... Mas isso já é... exatamente, já tem a ver com a vítima. Nós fizemos o nosso dever, porque eu acho que é um dever das pessoas... Enquanto deputados, acham que também seria vosso dever, enquanto supostos deputados, por hoje são, seria vosso dever votarem a favor ou contra esta lei? Eu votava a favor. A favor, mas de crime... Público? Público? Ah, sim, votava a favor. Eu estava a favor. Crime público. Por favor. Crime, mas não crime público. Não crime público. Vamos passar ao último ponto na agenda e da ordem do dia de hoje, que é a questão da atualização das rendas. Votarias ou não a favor de uma lei de atualização das rendas? Foi o que fomos perguntar aos nossos 5 deputados chineses. 我覺得唔應該。一定要有個水平線。應該，但係即係點講？我覺得實行方面會係比較困難少少。因為雖然即係經濟都咁啦，但係如果你加咗租咁咪變咗我哋咪俾多咗租，咁喺其他方面嘅用錢咪一定會少咗咯。但係就係俾晒租咁樣，同埋已經好貴啊，再加咪仲貴啦。Começa o debate aqui precisamente por esta ideia, definir um teto, uma lei que defina de quando em quanto tempo é que as rendas podem aumentar e em que valor. Pode resultar, diz esta deputada, que em rendas que não seriam aumentadas passam a ser, porque a lei define o mínimo e, portanto, os senhorios aumentam. Vêem algum ponto negativo nesta legislação? Eu não vejo, eu acho que devia haver pelo menos um valor, um teto, exatamente como estava a dizer, que limitasse o aumento. Primeiro, não acho que seria isso que iria provocar um aumento, porque já existe um aumento em todas as rendas. Eu acho que provavelmente o principal fator das rendas serem tão altas em Macau é ver muitas casas vazias. Se conseguissem, com essa lei, obrigar essas casas a ser arrendadas, uma lei, por exemplo, que aumentasse os impostos a casas vazias, à falta de habitação, as casas ocupadas pagariam menos impostos do que as vazias, poderia diminuir as rendas, porque haveria uma muito maior oferta, se as casas vazias fossem todas postas no mercado, sem ter essa contrapartida de haver um aumento mínimo. Haveria uma maior oferta de casas, a procura manter-se igual e faria com que os senhorios não tivessem aquela ideia de eu não vou arrendar agora porque para o ano pode valer mais vender. Não. A casa vazia pagaria um imposto muito superior, logo eles teriam um incentivo para arrendar a casa a um preço aceitável a níveis de mercado e salarial. Espera. Eu acho que é realmente o que o Luís também disse em relação a isto de estabelecer um teto. Acho que era importante, até porque estamos numa altura, numa fase em que os preços estão a subir de uma maneira exorbitante e acho que deve haver um certo controle da situação feito pelo Governo e que sim, que tem mais pontos positivos do que negativos. Sim, mais positivos. Vamos votar? Do que negativos. Eu voto sim. Eu também, eu voto sim. 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 Está toda a gente de acordo. Toda a gente Pela primeira vez. Está feita a agenda, terminámos muito bem, está cumprida a agenda. Eu declaro encerrada a ação. Debateram, votaram. Agora, quem vai ter de debater e votar, na realidade, estas leis são os 33 deputados que vão estar, a partir de quarta-feira e ao longo dos próximos 4 anos, na Assembleia Legislativa. Esta semana a TDM abriu o debate aos jovens, uma nova geração, como se viu, tem muito a dizer, tem opiniões e tem um voto.